Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Meus amigos, hoje é dia de Vascão, Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, jogo fora de casa, né, meu amigo? Jogo muito complicado, vamos falar tudo dessa partida, o Vasco precisando muito vencer o jogo de hoje, vamos trazer a classificação. Ontem teve jogo importante pro Vasco aí na rodada, também vamos falar aqui da situação de 3 jogadores que a 777 Partners já teria contactado para buscar aí as negociações para a próxima temporada, jogadores de peso, hein? Também vamos falar da situação de mais um jogador que deverá deixar o Vasco ao término da temporada. Muito mais agora pra vocês, fiquem até o final, o vídeo tá imperdível, mas já vai metralhando o like aí, clica aí no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí, meu brother, pra você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Vascão. Ajuda aí a gente a chegar a 180 mil inscritos, compartilha com seus amigos aí pra ajudar demais o nosso crescimento. Valeu a galera que tá sempre aí assistindo, compartilhando o nosso canal, comentando aqui nos nossos vídeos. Tamo junto, aqui é Vascão sempre. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro hoje às 9 horas da noite no Mineirão. Jogo de suma importância para o Vasco, só a vitória interessa aí nessa caminhada rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Precisa voltar a vencer fora de casa, né? 7 jogos sem vitória fora de casa nos últimos jogos. Um retrospecto ridículo do Vasco, né? Quando joga longe de São Januário. A gente espera que o Vasco hoje pelo menos consiga competir contra o Cruzeiro e consiga pelo menos fazer 1 a 0, cara. Porque 1 a 0 hoje é goleada para nós torcedores do Vasco. E logicamente para o Vasco visar a volta à elite do futebol. Claro, vamos secar muito Londrina também, né? O Londrina que ainda vai jogar na rodada contra a Ponte Preta. Se perder para a Ponte, vai ficar suave o Vasco com essa vitória de hoje, né? Muito importante os jogadores entrarem focadíssimos nesse jogo. Vale ressaltar que o Vasco vai ter 8 jogadores pendurados, podendo levar o 3º cartão amarelo e ficar fora de meio que essa final contra o Londrina na próxima semana. Mas os 2 zagueiros hoje titulares do time do Vasco, tanto o Danilo Bosio e também o Anderson Conceição, que muito possivelmente será a dupla titular do Vasco hoje, a dupla de zaga do Vasco hoje, eles tomem o 3º cartão amarelo. O Vasco só vai ter o Quinteiro, Miranda, Ulisses e Zé Vitor para compor a zaga pro próximo jogo contra o Londrina, né? Arriscado demais, né? Zagueiros aí que não vem jogando em bom nível já há algum tempo e também alguns que já estavam afastados, como é o caso do Miranda, que voltou do antidoping, o Ulisses estava contundido, e o Quinteiro, que, como eu disse, não está num bom nível, né? Está jogando muito mal, muito criticado pelo torcedor vascaíno. O Vasco tem que manter a cautela hoje, não entrar pesado em qualquer jogada, porque vai comprometer a equipe para a próxima rodada. E o provável Vasco que entrará em campo para vencer o Cruzeiro hoje deverá ser o goleiro Thiago Rodrigues, Léo Matos na lateral direita, Danilo Bosa, Anderson Conceição, Paulo Vitor mantido na lateral esquerda no lugar do Edmar. Eu estava meio que acreditando que o Jorginho poderia voltar com o Edmar na lateral esquerda, porque é um lateral um pouco mais defensivo do que o Paulo Vitor, né? O Jorginho pode ser um pouco mais cauteloso nesse jogo. Obviamente o Edmar não tem a mesma qualidade, na minha opinião, do Paulo Vitor. Acho que o Paulo Vitor é um jogador muito mais técnico, uma vitalidade maior e que ataca melhor, né? Ajuda melhor ali o ataque do Vasco. E o Jorginho manter ele sim como titular do Vasco para dar sequência pro garoto que tem bola, né? No meio campo temos o Yuri Lara, Andrei Santos, que também está pendurado pelo 3º cartão amarelo, juntamente com o Nenê. Jogadores importantes no meio da criação e do Vasco e também na marcação, como o caso do Andrei. Jogadores que estão pendurados, se tomar o 3º cartão amarelo, vão ser desfalques seríssimos pro Vasco no jogo contra o Londrina. No ataque, Marlon Gomes, Eguinaldo e também o Raniel. Esse será o provável Vasco que enfrentará aí logo mais às 9 horas da noite o Cruzeiro no Mineirão. Só a vitória interessa. Ontem teve um jogo importantíssimo aí pro Vasco, né? O Vasco ficou de olho na partida entre Grêmio e Sport. O Sport poderia ter vencido o Grêmio e se aproximado mais ainda do Vasco. O Grêmio enfiou 3 a 0 no Sport e meio que desestabilizou o Sport e tirou o Sport, na minha opinião, da briga para voltar à elite do futebol. Na minha opinião, segue aí Londrina e Vasco buscando essa 4ª vaga, que esses 2 times lutam realmente por uma vaga, né? Vamos torcer para um tropeço do Londrina hoje e o Vasco conseguindo vencer o Cruzeiro e vencer o confronto direto contra o Londrina, aí já era, meu amigo. O Vasco já vai estar na Série A do Campeonato Brasileiro, se Deus quiser. Uma boa vitória hoje, uma boa vitória na próxima semana contra o Londrina vai garantir o Vasco aí, pelo menos moralmente, a 1ª divisão, se o Vasco não vacilar nas outras rodadas, né? Porque ainda vai ter alguns joguinhos chatos, né? Sport fora de casa, vai ter Ituano, o último jogo da temporada fora de casa e também outros jogos em São Januário, jogos mais acessíveis, né? Torcer para que o Vasco consiga vencer hoje e fazer bons resultados nas próximas rodadas. Deixe nos comentários qual o seu palpite aí para Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco. Na minha opinião vai ser 1 a 0 Vasco. Lei do ex, meu amigo, gol do Raniel.
Para esse jogo também vamos ter desfalques, né, cara? O atacante Carlos Palácio está fora da partida. O jogador sentiu uma lesão no último treino do Vasco e foi cortado da delegação que viajou para BH, né? O Carlos Palácio que está vivendo aí um processo de deixar o Vasco, né, cara? Ele está muito satisfeito no clube. O Colo-Colo do Chile demonstra um certo interesse na contratação do atleta. Até o momento não chegou uma proposta oficial para o Vasco liberar ele para o clube chileno e o clube fica aguardando, né? O vice-presidente do Vasco, Carlos Osório, que ainda continua trabalhando no Vasco, mesmo com a chegada da 777 Partners, deu entrevista à imprensa chilena e falou a respeito desse assunto, que não chegou nenhuma proposta para o jogador e que se chegar o Vasco vai analisar aí e muito possivelmente pode ser que ele seja jogador do Colo-Colo, caso apareça essa proposta, né? O Vasco que pagou cerca de 8 milhões ao Internacional para contratar o Carlos Palácio em definitivo. Quem não deverá ficar para o Vasco na próxima temporada, isso já está praticamente sacramentado, é o meio-campista Sarrafiore, jogador que viveu muito com lesões no clube, né? Teve uma lesão gravíssima no seu joelho. O ano passado voltou a treinar já no meio desse ano, só que ainda não teve nenhuma oportunidade de voltar a atuar dentro de campo, né? O jogador não entrou em nenhuma partida dessa Série B e o Vasco muito possivelmente não deverá renovar o contrato do atleta que se encerra no final dessa temporada e ele deverá ser devolvido ao Internacional. Jogador que chegou muito promissor ao Vasco, né, cara? A gente botava uma grande fé no Sarrafiore, com uma grande esperança que ele iria ajudar o meio-campo do Vasco. Só que ele infelizmente teve essa lesão grave que atrapalhou muito a carreira do atleta e também a vida dele dentro do Vasco. Deixe nos comentários o que você faria com o Carlos Palácio, se você venderia ele para o Colo-Colo se chegasse a proposta, e também o Sarrafiore, se você daria mais uma oportunidade a esse jogador, que ainda, se eu não me engano, deve ter entre 22 ou 23 anos. Bom, uns podendo sair, outros podendo chegar, né? De acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, os atacantes Paulinho, do Bayer Leverkusen, Pedro Raul, do Goiás, que pertence ao Kashiwa Reysol, do Japão, e também o Martin Ojeda, jogador argentino, que está no Godoy Cruz, foram jogadores aí contactados pelo Vasco. Ressaltar que o Vasco não irá fechar com esses jogadores agora, né? Nesse mês agora. O Vasco pretende contratar esses atletas para a próxima temporada e as negociações deverão começar aí a partir do mês de novembro, assim que acabar a Série B. No dia 5 de novembro, o último jogo do Vasco, como eu disse, será fora de casa contra o Ituano, um adversário chato, né? E o Vasco já está aí mapeando o mercado para trazer bons jogadores para a próxima temporada, né? Me agrada bastante esses 3 jogadores. O Paulinho, sem sombra de dúvidas, é um jogador que o torcedor vascaíno quer muito ver ele novamente no Vasco. O Pedro Raul vem demonstrando ser um jogador extremamente qualificado, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é um dos jogadores mais importantes nessa temporada aqui no nosso futebol, mesmo defendendo o Goiás, ele vem ajudando muito o Goiás, tanto a fugir do rebaixamento e também lutar por coisa grande dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é o principal jogador do clube goiano e um dos principais aí, na minha opinião, ele é top 3 hoje de atacantes aqui no futebol brasileiro. E o menos conhecido do torcedor vascaíno é sem dúvida nenhuma também o Martin Ojeda, jogador aí muito promissor lá na Argentina, chama bastante a atenção dos clubes brasileiros aqui, né? O Botafogo, por exemplo, fez de tudo para contratar esse atleta, não conseguiu fechar com o jogador que permaneceu no futebol argentino. É uma grande promessa do Godoy Cruz, não é um jogador selecionável, né? Não é um jogador que figura as convocações da seleção argentina, mas é um jogador muito promissor e caso ele venha para o Vasco, pode ser que ele potencialize o seu futebol e seja um craque aí no futuro. Nomes que me agrada, pode ser que esses 3 jogadores sejam atacantes do Vasco na próxima temporada, né? O Vasco que vai ter que fazer uma grande reformulação do seu elenco. O Vasco vem pagando caríssimo nessa Série B por erros defensivos aí de vários jogadores que não têm a mínima capacidade de vestir a nossa camisa. Mas 90% desse elenco do Vasco deverá ser refeito a partir de 2023. Deixa nos comentários se te agrada esses 3 nomes aí que são especulados no Vasco, que o Vasco tem um grande interesse nessas contratações. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Comenta aí embaixo qual o seu palpite pra Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo assim que acabar a partida, se Deus quiser, com a vitória do Vascão, hein? Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!